Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mateus, evangelista, registrou essas palavras de Jesus que nós chamamos de oração do Pai Nosso, quando o Senhor nos ensina valores, princípios que deveriam nortear a consciência do discípulo quando ele ora ao Pai e quando ele vive a vida. Jesus continua nos ensinando nessas palavras, dizendo: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Bom, ele veio do céu, ele mesmo disse isso. E ele veio para falar aquilo que ele ouviu e fazer aquilo que ele viu em Deus o Pai. Então ele nos trouxe a realidade do reino para a terra, e encarnou isso e entre nós falou e viveu esse reino. Entretanto, nós não conseguimos resumir em uma palavra ou meia dúzia de palavras o que é o reino de Deus. Paulo, apóstolo de Jesus, escrevendo aos irmãos romanos, ele diz que o reino de Deus não é comida ou bebida, mas alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Entretanto, Jesus traz um conceito mais amplo, mais abrangente, mais universal. A cosmovisão de Jesus, que ele nos passa a respeito do reino, é muito grande e ele faz uma série de analogias através das suas parábolas, falando que o reino de Deus é semelhante ao homem que comprou um terreno, porque nesse terreno ele sabia que tinha um lugar que tinha ouro, era um lugar precioso. Ele fala que o reino de Deus é semelhante a uma plantação, que o reino de Deus é semelhante a uma semente, que o reino de Deus é semelhante a uma árvore que é pequena e fica grande e depois abriga muitos pássaros, enfim. Quando os discípulos perguntam para ele sobre o reino de Deus, ele fala: o reino de Deus está dentro de vós. Quando ele começa a anunciar que ele é o Messias, o Salvador, ele fala a todas as pessoas: arrependam-se do jeito que vocês vivem, porque o reino de Deus está próximo, ou o reino de Deus chegou. Bem, o reino de Deus, ele está em Cristo, está na palavra de Jesus, ele é a voz de Jesus, ele é o comportamento de Jesus. Ele também se expressa e pode ser visto e registrado nas palavras dos apóstolos, no comportamento dos apóstolos. Ele é visto, lido e registrado no comportamento da igreja. E quando nós lemos o livro que nós cremos, que é a Bíblia Sagrada, nós vemos ela falando do reino de Deus desde o Éden, desde da história da criação e da queda do homem, lá no Gênesis capítulo 1, 2 e 3, e vemos a palavra falando do reino de Deus lá no livro do Apocalipse, o último livro das Escrituras. Falando sobre a queda da humanidade, a desfiguração humana e a desfiguração da criação, do cosmos, do universo, por causa da rebelião contra Deus. E da usurpação de Satanás ao reino de Deus. É como se ele tivesse invadido o reino de Deus e tomado o reino de Deus que estava na consciência de Adão e Eva. Houve a queda e todo o caos que nós conhecemos e vivemos ainda hoje. Mas lá no livro do Apocalipse, nós encontramos o Senhor falando do reino dele. João, evangelista, ele tem revelações e ele fala do reino de Deus que é reestabelecido plena e definitivamente com um novo céu e a nova terra, quando esse Jesus que veio nos salvar volta para estabelecer esse reino com a sua igreja. Olha que fantástico. Mas nesse intervalo entre Gênesis e Apocalipse, nós vivemos um período intermediário que é a manifestação do reino de Deus de forma parcial, que é a manifestação do reino de Deus não plena, não completa. E ela está onde? Se nós vivemos numa sociedade de tanto caos e maldade e violência, ela está na mente, na consciência. Ela estabelece os valores, os princípios, aquilo que vai nortear a vida dos discípulos de Jesus. A manifestação dessa consciência, desses valores, desses princípios, são as credenciais
daqueles que amam e seguem a Cristo, que são discípulos de Jesus. Por isso que Jesus disse aos seus discípulos que o reino de Deus estava dentro deles. Não se trata de perfeição, mas se trata de transformação. É aquele que começou um processo de transformação a partir do momento que o reino de Deus chegou nele, na sua consciência, e tem a sua consciência transformada, mudada. O termo que a Bíblia usa é metanoia, é mudança de mente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, novamente, diz que eles podem experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tendo a mente deles transformada. Então, esse processo de transformação na nossa mente, na nossa consciência, é feita quando os nossos valores, os nossos princípios são mudados dos que a gente tinha e para os que agora nós recebemos de Jesus, o Filho de Deus. Então, o reino dele vai tomando conta da nossa consciência e, por conta disso, o que o discípulo de Jesus fala e vive é motivado por essa nova consciência, esses novos valores, esses novos princípios, que são princípios do Evangelho. Bom, esse mês de maio, nós vamos falar sobre isso, o reino de Deus em nós, o reino de Deus como expressão da vontade de Deus na humanidade através da sua igreja, através do corpo dele. Quando alguém vê e sente o olhar, o toque, a voz, o ouvir de Deus, quando alguém discípulo de Jesus, empresta o seu olhar, seu ouvido, dá o abraço, acolhe o outro que é necessitado. Há uma série de expressões do reino de Deus que nós aprendemos como elas se manifestam nas Escrituras. E nesse mês nós queremos conversar com você sobre isso. Eu e você fomos chamados para ser discípulos de Jesus e cooperar na missão que Deus está realizando de transformar a sociedade através do corpo dele, que é a sua igreja, eu e você. Isso é um privilégio, mas também uma grande responsabilidade, que fazemos com alegria, pois ela nos traz o sentimento de realização, de pertencer ao corpo de Cristo e de propósito, cumprir a vontade dele. Bom, no mês de maio, diariamente, nossos irmãos estão preparando devocionais para nos ajudar a entender melhor o que é o reino de Deus. Aos domingos, às 10 da manhã, estaremos trabalhando esse tema, venha o teu reino. É a oração do Senhor Jesus expressando o desejo de que o reino de Deus nele se manifeste a toda a humanidade. E também, no dia 9, terça-feira, às 20 horas, nós estaremos fazendo um seminário falando sobre o reino de Deus em nós. Será presencial na comuna e vamos fazer a transmissão ao vivo também. Você é super convidado, se organize, se prepare. Será um mês muito abençoador. Deus te abençoe e que o reino de Deus encha a minha vida, a sua vida e a nossa sociedade.